Marcos Abraão, de Ciências Mofuncionais, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório. Vamos lá, garotos. Agora sim, podemos começar. Tudo gravando, vamos nessa. Então, meninos, até o presente momento, certamente vimos muito mais eventos relacionados à homeostase desse sistema nervoso, ou seja, um sistema nervoso funcionando sem as devidas patologias, exceto, é claro, que farmacologia do sistema nervoso central e autônomo fiz os comentários devidos, né? Então, com isso, é hora de a gente falar de algumas patologias, antes de nos despedirmos do sistema nervoso e seguirmos para tecido cardíaco, ok? Então, deixa eu só colocar logo alguém aqui para dentro da sala de aula. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, essa questão exatamente de eventos patológicos fazem com que você tenha, certamente, que falar de determinadas patologias às quais se refere ao sistema nervoso. Quando eu boto essa unidade aqui para vocês, certamente não é a ideia de fechar ou abranger todos os eventos patológicos, envolvem esses desequilíbrios, eventos associados também ao sistema nervoso, mas pelo menos dar uma noção disso antes de certamente seguimos para as outras partes da disciplina mofuncional. Então, como eu falei a vocês, essa pequena estudo que nós fazemos, uma noção, certamente se nós tivéssemos que fazer um estudo mais aprofundado, precisaríamos pelo menos aí mais uns 2 a 3 meses, né, de aula, só para poder falar de patologias. Mas, como eu disse, apenas a ideia é dar parcialmente falarmos dessas funcionalidades. É claro, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa que eu podendo responder já na hora, responderei para vocês prontamente, mas sinta-se à vontade também em questionar e falar, como sempre, como toda aula, nossa aula aqui. Então vamos nessa. Então, meninos, como vocês podem ver, vários dos aspectos estão abordados aqui, né, em linhas gerais, né? Então temos aí Alzheimer, autismo, certamente eventos ligados simplesmente a alterações químicas, vamos chamar assim, do próprio sistema nervoso, ou seja, causando somatizações desses eventos, né, como epilepsia, ou falar de lesões da medula espinhal, mas também existem aí aspectos ligados ao próprio psicológico em relação a isso. Então, teríamos a depressão, né, principalmente, inclusive tratamos disso na aula anterior, falando de farmacologia do sistema nervoso, de farmacologia do sistema nervoso central. Então, com isso, estabelecendo uma série de comunicações em relação a esses eventos. Então, aqui nesse quadro, dando essa maior abrangência, eu vou abordar algumas coisas um pouco mais específicas. Deixa eu só trocar aqui, pronto. Exatamente sobre estas questões. Uma delas que sempre vale a pena falar é a AVC, né? O acidente vascular cerebral. Geralmente está associado com o quê? O que a gente chama de isquemia. O termo isquemia sempre é falta de irrigação ao determinado tecido, especificamente o tecido cardíaco. Perdão, o tecido cerebral, porque eu estou lembrando exatamente do próprio evento infarto, que você tem um bloqueio, né? Um bloqueio de vasos sanguíneos, então o coração deixa de ser irrigado. Eu vou falar dentro em breve, por isso que me vem a cabeça aí. Mas qualquer evento no corpo inteiro, em relação exatamente, deixa a gente falar de uma falta de irrigação no dedo, nas pernas, algo especial e especial aqui no caso, no cérebro, você chama de evento isquêmico. Então, com isso, você simplesmente tem essa falta, essa interrupção, certamente aí de sangue e, consequentemente, problemas em relação a essa irrigação. O que você teria com o popular derrame, né? A ruptura, chega a haver a ruptura da própria vaso arterial, ou vaso venoso, qualquer coisa do gênero. E isso faz com que você tenha aí essas alterações simplesmente porque esta irrigação ela não ocorrerá de uma forma satisfatória. Então, com isso, você perdendo, obviamente, essa questão de poder nutrir, oxigenar esses tecidos,
o sistema nervoso ele sente muito isso. Então, por isso que toda aquela necessidade que nós tratamos aí em relação ao quê? A eventos como eu expliquei a vocês das barreiras do sistema, da barreira hematocefálica, todos esses eventos aí de ligação, e garantem certamente a nutrição e as trocas, certamente de limpeza, de retirada de nutrientes, chegada de nutrientes e retirada de eventos que estejam simplesmente comprometendo a sobrevida desse tecido nervoso. Então, isso aí certamente está sempre levado a essa baixa oxigenação e baixa nutrição, o que acarretaria como evento final a morte desse tecido. Então, com isso, são lesões neurológicas certamente irreversíveis. Se o tecido passar por esse evento, certamente haverá uma série de problemas aí, muitas vezes quando me perguntam, Marcos, mas o que aconteceria especificamente com o tecido? Eu sempre respondo que depende do grau de extensão desse problema de irrigação e falta de é claro, de falta de nutrientes e oxigênio. E quanto tempo esse tecido passou sem ter esses eventos aí. Então, isso torna certamente o quê? O evento irrigação muito importante para o cérebro, muito importante para essas células. Então, isso pode causar várias sequelas, obviamente, que vamos dizer assim, problemas secundários que às vezes podem comprometer a vida do indivíduo, ou então, certamente, o indivíduo levar essas sequelas pelo resto da vida. Outro ponto importante também são os chamados ataques epiléticos, tá bom? A epilepsia, tá bom? É um evento também que aí, vamos dizer dessa maneira, você não teria uma definição, certamente uma única definição ligada a isso. Você tem vários eventos congênitos, ou seja, eventos que podem ser transmitidos aí de pai para filho e comprometer esse sistema nervoso. Às vezes, indivíduos, por exemplo, que infelizmente as mães consomem drogas ou álcool ou excesso de fármacos durante a gravidez, né? Apesar dos alertas, certamente, do obstetra, do ginecologista em relação a isso. Então, com isso, a mãe acaba comprometendo o sistema nervoso do filho. E, é claro, isso faz com que você tenha o quê? Diversos eventos degenerativos. Então, é claro, às vezes, o que vai acontecer? O que é a epilepsia? Nada mais é do que uma série de convulsões, de contrações muito fortes que ocorrem da musculatura do corpo inteiro. Às vezes pode levar, inclusive, à asfixia do indivíduo, né? Uma tendência, como eu acho que já viram em filmes, em documentários, em vocês, que levam, às vezes, o indivíduo a enrolar a língua, né? Então, esse enrolar da língua pode simplesmente comprometer o indivíduo e, é claro, fazer com que ele tenha asfixia. Então, isso acaba sendo o quê? Eventos degenerativos do sistema nervoso, infecções podem causar isso aí, né, como meningite, outros do tipo. Às vezes, impactos certamente em relação ao sistema nervoso central, pode também haver em relação exatamente a esses impactos na cabeça, às vezes quedas ou acidentes, podem vir a causar como sequela, como evento secundário, os próprios ataques epiléticos, ou então simplesmente a questão aí de eventos tumorais em função disso. Então, tudo isso sempre está associado, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Sempre está associado, às vezes, com esses eventos aí que, vamos dizer, tem causas um pouco mais genéricas, vamos chamar dessa maneira, não teria uma causa específica, né? A ciência não bota um evento específico para isso, mas é claro, isso vai trazer uma série de transtornos, inclusive porque isso pode aparecer até mesmo antes dos 18 anos de idade. Então, o indivíduo já jovem já pode sofrer desses eventos aí. Então, você associar a um único evento, isso aí certamente não tem muita, você não tem muita ligação, vamos chamar dessa maneira. Tá? São eventos genéricos e às vezes são eventos secundários de outras doenças. Alguma pergunta especial sobre AVC, ataques epiléticos, algo que vocês querem perguntar, meninos? Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Temos aí também, em linhas gerais, doenças degenerativas do sistema nervoso, ou seja, elas podem ser de forma gradual em função disso aí, tá bom? Essa morte celular, às vezes, não acontece de forma imediata, ela pode simplesmente ir se arrastando por um grande tempo.
Você pode ter eventos de mutações genéticas, ou seja, alterações do próprio cromossomo, que por algum motivo ele é disparado, tá bom? Por algum evento também de intoxicação ou específico, né? Por isso que vocês estão vendo aqui intoxicação por metais, tipo chumbo, cádmio, tá bom? Indústrias petroquímicas ou químicas que lançam seus dejetos, às vezes em afluentes, e com isso a gente leva afluentes de rios e nos levam, por exemplo, a consumir carne contaminada de peixes, ou então no mar, consumir frutos do mar, né, como mexilhão, ostras, que são animais, inclusive, né, por curiosidade, eles são colocados sempre, né, junto às centrais onde você tem o que despejo de dejetos, os mexilhões e ostras. E por que isso? São animais os quais se alimentam por filtração. Então, como eles filtram a água, eles como se fossem filtros naturais. Então, aí fica um alerta, né? Não ligado ao sistema nervoso em relação a tudo, né? Cuidado só onde vocês consomem aí frutos do mar desse tipo, né? Ostras, mexilhões, as lambretas da vida e por aí vai, né? Porque simplesmente como são animais de retenção, é como se fosse um filtro mesmo. Pense num filtro de café, tá? Então a ideia do animal, desse tipo de animal, né? Desses bivalves que a gente chama, né? Essa ostras, mexilhões e outros tipos, eles acabam se alimentando por filtração, filtram a água, retiram os nutrientes, e às vezes essa água está contaminada com esses metais pesados e outros tipos, né? Então, o indivíduo vai... Ah, mas isso mata direto, professor? Não, ele não mata rapidamente. A gente chama que mata por eventos acumulativos, tá bom? O metal pesado ele acaba se acumulando no organismo do indivíduo e há uma tendência, aí, com o passar do tempo, em função da exposição, ele comprometer os sistemas celulares e, é claro, causar uma série de problemas aí. Você também tem infecções virais no meio dessa história, né? Como meningites e eventos exatamente que podem destruir o sistema nervoso, como HTLV, que é um vírus similar ao HIV, tá? Também transmitido por vias sexuais. Ele costuma destruir exatamente as bainhas de mielina, então você tem uma série de doenças, de eventos também secundários que podem ser causados pela destruição desses vírus, tá bom? Entra aí certamente o grande rol de drogas psicotrópicas, né? Heroína, anfetaminas, crack, ice, várias delas aí, que são produtos e subprodutos de drogas simplesmente distribuídas aí pelos traficantes. Então isso aí com o tempo vai destruindo o sistema nervoso, maconha, tudo isso aí vai degenerando o sistema nervoso, tá? Apesar que alguns falam, mas aí existe o uso medicinal de maconha, de drogas, isso é tudo papinho, tá? No final das contas, o mesmo você, quando usa isso aí, algumas drogas, inclusive, que até estão sendo importadas aí à base de cannabis, né, de maconha dos Estados Unidos, né? Você usa o processo, certamente, que você separa o princípio ativo, tá? Que a gente chama. Ou seja, quando vocês estudarem farmacologia, vocês vão ver isso aí. Porque a droga, ela precisa do princípio ativo para atuar no nosso organismo. Qualquer química, obviamente, em relação a medicamentos. Mas o consumo diário, o consumo, obviamente, de qualquer uma dessas drogas, chás de cogumelo, tudo isso aí, simplesmente tende a matar os neurônios. E, é claro, com o passar do tempo, o indivíduo pode ter uma série de problemas e arrastar para doenças graves, patologias graves, como epilepsia, perda de memória e por aí vai. Tá bom? Ou seja, ninguém ganha nada aí consumindo drogas e outros tipos aí. Só faz ter um efeito cumulativo com o passar do tempo e acabar comprometendo esse indivíduo. Tá bom? É claro, nesse rol de doenças degenerativas, nós temos aí Parkinson, né? Alzheimer, como vocês já podem ver aí no slide, exatamente, ele vai muito mais além, ele muitas vezes se manifesta apenas por volta aí dos 50 anos de idade, né, e diante. Indivíduos exatamente mais velhos tendem a haver uma deterioração do sistema nervoso. E aí surgem aquelas perguntas, aquelas famosas frases: ah, professor, indivíduos que fazem palavras cruzadas, fazem exatamente certos eventos, previnem contra Alzheimer. A questão seria eventos mais efetivos, né? Não diria a questão de palavras cruzadas, mas aprender desafios maiores para o cérebro. O cérebro precisa de desafio o tempo todo.
Tá? O cérebro gosta disso. É uma outra coisa que ele gosta. Eu falei para vocês que gosta de química, mas ele gosta muito também de ser desafiado. Então, com isso, esses desafios são importantes porque vão fazer com que o indivíduo possa aí simplesmente sofrer não, vamos dizer assim, ampliar essas sinapses, né? Então, quando você aprende uma nova língua, faz uma nova graduação, uma pós-graduação, algo do gênero, desafios um pouco maiores, tá? Que vão além da palavra cruzada, é como diz um neurocientista, você treinar a palavra cruzada, só vai se tornar bom em palavra cruzada. Essa é a grande verdade para a palavra cruzada. Não que não ajuda, mas não é um desafio, vamos dizer assim, tão elevado para o cérebro em função disso aí. Então, você chegar, ter esse tipo de aprendizagem, soma muito mais, tá bom? E, é claro, ajuda nessa intelectualidade. É como se fosse um exercício, como as pessoas vão para a academia, vão fazer suas caminhadas, é sempre bom se permitir isso aí, estudar, tá bom? Sempre é válido, você está aqui, né, estar presente, não às vezes só está aqui como um ícone, mas está participando, está exatamente praticando seu dia a dia, estudando, isso te ajuda muito a prevenir certamente esses eventos futuros em relação a isso aí. E é claro, são perdas progressivas de memória, tá bom? Começam com memórias recentes, muitas vezes, tá bom? E é claro, pode ir para eventos muito mais profundos, como por exemplo, o que a gente chama de afasia. A afasia é exatamente o que é um evento que te dá uma dificuldade para falar. São eventos que são localizados nos lados temporais, né? na região temporal, um pouco acima do ouvido, né? Na região do cérebro. Então você pode perder essas regiões aí com o passar do tempo e ter problemas de dicção de palavras e uma série de outros eventos em relação a isso aí. Dúvidas, perguntinhas? Alguma coisa só enquanto eu bebo água? Tudo certo? Então tá bom. E daí? Entra Parkinson também no meio disso. Parkinson, você teria ele um pouco mais, vamos dizer, mais avançado, tá bom? Você ter uma idade um pouco mais avançada em função disso aí. Você tem uma alteração exatamente, especificamente nas chamadas neurônios da substância negra, substância negra, como queiram. Substância negra, ou negra, ela simplesmente são neurônios especificamente voltados para a produção de acetilcolina, tá? No sistema nervoso. Então, você perder a acetilcolina, se vocês lembraram lá exatamente das tais fibras colinérgicas que eu ensinei a vocês, são exatamente eventos que podem comprometer uma série de eventos motores, eventos exatamente de ação do corpo. Então, com o passar do tempo, o indivíduo começa com problemas, por exemplo, dos famosos tremores, né? A pessoa tem uma série de problemas exatamente em relação à movimentação, pode começar exatamente com dificuldades também para andar, e com o passar do tempo, esses movimentos vão se tornando mais lentos, e é claro, o indivíduo vai ter uma rigidez corporal, e é claro, um grande problema em relação exatamente para controlar esses tremores por esse corpo. E, consequentemente, você vai ter aí o que? Vai começar a comprometer outros neurotransmissores, como a própria dopamina, tá bom? Como vocês aprenderam também comigo, vocês estão relacionados com receptores exatamente do sistema nervoso central, tá? Lembre-se lá dos receptores, espero que estejam lendo, né? Dos receptores D. Então, com isso, esses receptores, simplesmente quando você os compromete, você acaba estendendo isso também para respostas corporais. Como sempre falamos. Então, é claro, baixar a dopamina, baixar exatamente a acetilcolina, faz com que você tenha o quê? Uma queda muito grande nessas atividades corporais e, é claro, com o passar do tempo aí, vai fazer com que esse corpo simplesmente seja prejudicado em função disso. Outro ponto interessante e importante são as cefaleias, ou seja, as famosas dores de cabeça. Se vocês me perguntarem, professor, tem uma causa específica? Não. Falar de cefaleia, de dor de cabeça, simplesmente é falar pode ir desde uma gripe, desde uma enxaqueca, porque você comeu algo ruim, né? Algo que não caiu bem, indo para câncer, indo para HIV, o que você quiser. Então, com isso, a cefaleia acaba sendo um evento secundário. Tá? Ela acaba sendo, na grande maioria das vezes, eventos secundários, tá bom? Não são eventos primários de patologias. Na grande maioria está associado com esses eventos secundários. Isso tudo faz com que você tenha o quê?
várias causas, vários locais, vários eventos aí. Por isso que você tem o quê? Dentes, pescoço, dores pelo corpo, eventos às vezes são causados exatamente, inclusive, como eu falei, eventos secundários que te levam ao lado psicológico, a própria questão da ansiedade, então eventos emocionais, pode causar, inclusive, com o passar do tempo, ou está associado diretamente com distúrbios visuais, né? Nós, exatamente como eu, como alguns usam óculos, certamente trazem muita dor de cabeça quando não faz uso do artefato, né? Óculos. Então, isso aí é sempre importante falar. Às vezes também está associado com o quê? Variações de hormônios, tá bom? Principalmente mulheres, quando entram na menopausa, ou então, muitas vezes, no próprio ciclo pré-menstrual, pode sofrer também de forte cefalese, então, às vezes, esses distúrbios estão associados aí, o homem também, em função da própria andropausa, né, quedas de testosterona. Você também tem eventos de também uma importante sinalização de alterações da pressão arterial, seria a hipertensão, tá bom? Então, estaria muito ligado a isso. Infecções, como eu falei para vocês, né? Ele pode ir desde a meningite, tá bom? Associado certamente a eventos virais, HTLV, vários vírus aí, ou a própria sinusite. Lembre-se sempre que sinus, aqui, esse prefixo está ligado às vias aéreas, e ites, inflamações. Então, inflamações, obstruções das vias aéreas também são muito importantes e são eventos associados ao quê? A esses eventos aí de dores de cabeça, essas dores aí pelo corpo. Às vezes extensivas também pelo corpo. Dúvidas, perguntas, comentários, etc, etc, etc. Professor. Quem fala, por favor, bom dia. Bom dia, professor. Sobre a Sim. questão da enxaqueca, o senhor chegou até a comentar que o uso de medicamento não é ideal, né? Às vezes Você teria atenua. alguma... Desculpa, foi mal. Você teria alguma indicação que não seja uso de medicamento para quem tem aquelas enxaquecas meio crônicas, né? Que são praticamente todos os dias? Você tem que pesquisar, né? Às vezes você tem que avaliar através de exames, uma série de eventos aí que às vezes está associado com o quê? Por exemplo, fígado. Fígado é ótimo para você ter dores de cabeça, porque exatamente às vezes você não metaboliza bem gordura, então esses eventos podem disparar uma série de alterações que acabam culminando com a dor de cabeça. Como eu falei, a dor de cabeça às vezes está muito mais associada com eventos secundários. Às vezes a dor de cabeça não é causa, não é o fator primário. Às vezes ela é consequência de outras coisas. Então, uma bateria de exames, começar com clínico geral, fazer avaliações laboratoriais, sempre é bom. Às vezes você não lembra, mas às vezes a própria questão da própria ansiedade está muito associada com isso. Às vezes a dor de cabeça ela não é o fator primário. Então, e muitas vezes quando ela ela está numa porcentagem, vamos dizer assim, bem baixa. Isso aí às vezes, falta de sono. Tem vários fatores aí que a gente pode dizer que seria isso, tá? Mas a ideia seria realmente pesquisar, fazer uma pesquisa e começando com um bom clínico geral aí, para ele poder avaliar, poder exatamente ver exatamente indicações, ou mandar para um neurologista, ou fazer a primeira bateria de exames, que é o melhor, antes de te indicar um neurologista, mandar a pessoa, né? Você não, mas a pessoa para destinar ela aí para fazer esses exames laboratoriais, fazer algumas dosagens e, com isso, às vezes verificar eventos que você está, às vezes a pessoa não está lembrando ou está descartando, e às vezes é o fator primordial da própria cefaleia. Às vezes algum evento crônico está associado com outras coisas e ele é um fator secundário. Mas simplesmente você não está usando, às vezes o indivíduo não está usando óculos, né? Está forçando, não quero comprar óculos, não quero usar óculos, aquelas coisas, né? Então, mas fica com a cara no computador e no celular. E, é claro, vai desgastando certamente a retina, certamente a nossa estrutura óptica. Isso causa, às vezes, sérios problemas. Então, ter uma indicação específica, eu diria muito mais a questão de você buscar o ajuda de um profissional, de uma forma mais geral, né, para poder avaliar qual seria o fator causador, e os dois, o paciente e o médico, poderem estudar melhor o que seriam esses fatores aí. Entendeu? Valeu, professor. Valeu. Alguém mais? Alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá.
E, é claro, doenças infecciosas, aí, que são ótimas também associadas a essas questões de degeneração do sistema nervoso. Temos várias delas aí. Alguns de vocês, inclusive, vão ver aí, certamente, de outros, alguns cursos mais específicos, né? Como a questão de farmácia, indivíduos de enfermagem, vão ter parasitologia, vão ter, todos vocês, a grande maioria vai ter microbiologia. Então, vocês vão ver vários eventos desses aí, vírus, bactérias, protozoários, vermes, vírus, você pode falar, como eu falei, HIV, degenerar o sistema nervoso, HTLV, a própria questão da meningite, né, causada viralmente, bactérias, você tem os eventos bacterianos, como a própria meningite causada por bactérias, tá bom? E algumas toxinas bacterianas, de uma maneira geral, podem atravessar a barreira hematocefálica e atingir o sistema nervoso. Protozoários, né, que são seres unicelulares, podem fazer isso, como, por exemplo, a própria malária, que é causada pelo Plasmodium, um protozoário conhecido como Plasmodium. O Trypanosoma cruzi, às vezes, pode ter uma forma exatamente que degenera, pode acabar também degenerando o sistema nervoso em função disso. E vermes. Vermes é no sentido exatamente de parasitas, né? Vermes, por exemplo, como a tênia. Não sei se vocês já ouviram falar da tênia solis saginata, que é a famosa verme que existe tanto em carne de porco como carne vermelha de boi, carne mal cozida, e faz com que o indivíduo consuma isso, e as fêmeas colocam ovos, esses ovos, tá, exatamente numa determinada forma, pode vir a se instalar no sistema nervoso, tá bom? Destruindo aí o sistema nervoso. Então, certamente, esses eventos todos ligados a essa série de agentes patogênicos, né, vírus, bactérias, protozoários e vermes, podem vir a causar destruição do sistema nervoso, e é grave, tá bom? Muitas vezes você não tem como retirar, às vezes isso pode causar uma degeneração contínua e constante e pode comprometer muito o indivíduo, tá bom? Às vezes você não tem forma de contornar, até por causa do difícil acesso para fármacos e outras coisas que você pode ter ali. Então, ele pode atravessar essas barreiras, esses parasitas, de alguma maneira, e, é claro, ou através das suas toxinas, né, como bactérias e vírus, e vir a comprometer a estrutura do sistema nervoso. Então, isso é claro, depender do grau, da extensão, isso pode ser bastante comprometedor em função disso aí. Muitas vezes, o que acontece? Como eu estou até dando um exemplo aqui embaixo, você tem a famosa destruição das meninges, né? Que vai causar exatamente, em linhas gerais, o que a gente chama de encefalites, tá bom? Tem vários vírus. Você tem a meningite, né? Propriamente dita, que a gente conhece como meningococcus, mas tem vários vírus que causam meningite, né? Eventos como, por exemplo, da peste bubônica, uma série de outros aí, próprio ebola, né? Às vezes os vírus ebola, vários deles comprometem através e podem destruir o sistema nervoso, tá bom? Causando larga destruição certamente dos vasos sanguíneos aí, e pode causar sequelas, às vezes, se o indivíduo sobreviver, muito, muito graves, como, por exemplo, a própria poliomielite, o próprio vírus da polio é um deles, né? Praticamente erradicado do mundo, né? O vírus da paralisia infantil. Você já vem de uma geração, né, praticamente também já, vamos dizer assim, a vacinação se mostra tão eficiente, né? Nosso país graças a Deus, um desses países que é muito bem estruturado em relação a esse calendário vacinal para infantil. Então, você tem aí o vírus da polio praticamente erradicado no país. É muito raro você ouvir falar que uma criança pegou poliomielite, só se ela realmente não vacinar. Tá? Você tem todo o calendário vacinal, e uma das vacinas principais, exatamente, é a famosa vacina, as gotinhas, né? As famosas gotinhas, né? Que exatamente é contra a polio. Então, é claro, você tem diversos desses itens, desses agentes patogênicos, eles podem vir a destruir, de uma maneira geral, esse sistema nervoso em si. Essa era a noção que eu tinha para passar para vocês em relação a patologias. Se vocês quiserem me perguntar, sintam-se à vontade, tá bom? Em função de alguma coisa em especial. E é isso. Dúvidas, perguntas. Também de sistema nervoso, sintam-se à vontade aí. Quiserem perguntar alguma coisa mais específica, central, autônomo, farmaco, vejam aí. Pensem aí. Tem 1 minuto para pensar. Enquanto eu estou aqui me arrumando para a nossa continuidade da nossa aula. Esse silêncio significa, então, professor, está tudo muito fácil, graças a Deus. Já estamos com o nosso trabalho, inclusive, em andamento, professor.
porque estamos fazendo já as atividades aí já para a segunda unidade, as parciais. Então, com isso, já estudamos, e é claro, só lembrando, refrescando a memória de vocês, lembrem-se que a segunda prova cai todo o assunto, ou seja, cairá sistema nervoso completo, ainda vai ter o assunto de sistema respiratório e sistema cardíaco para a segunda avaliação. Então, não esqueçam de ir estudando. Quem não estudou, aproveita para fazer sua revisãozinha, tá bom? Aproveita aí que vai ter um feriado de novo, lá para o dia 15 de novembro, é uma boa data para repassar aí os assuntos de vocês. É claro, cada um com a sua consciência, óbvio, né? Sem obrigar ninguém, como sempre, bem democrático. E lembrando, né, que os meninos têm aí comigo essa prova, vocês inclusive abrem o calendário da segunda prova no dia 29 de novembro. Lembre-se que dia 29 os senhores terão a provinha de vocês e terá, só para, já estou registrando esse preço para a segunda ou terceira vez, que todo o assunto do sistema nervoso cardiorrespiratório estará nesta prova. Ou seja, desde lá de neurônios e até, certamente, o meu bom dia, este é o programa de morfofuncional. Ok? Pronto. Já deu tempo suficiente para pensar, como já pelo silêncio significa toca o barco, Marcos, porque está muito fácil esse assunto, então vamos nessa. E daí, professor, o que você tem mais para falar? Bastante coisas. Várias, por sinal. Provavelmente, semana que vem... Deixa eu primeiro acabar isso aqui, que eu falo o que eu vou falar. Agora, vamos tocar no barco aqui. Ok. Tá certo. Pronto. Sistema cardiovascular. Bem, lá saímos nós, certamente, sistema nervoso, e lá vamos nós para o que? Sistema cardíaco e certamente o que? Circulação. Aí vocês podem estar pensando aí cá com os botões de vocês. Professor, então não vamos falar mais de sistema nervoso, correto? Errado. Certamente errado, porque vocês sabem que o sistema cardiorrespiratório lá controlado por eventos exatamente lá da ponte do bulbo, né? Nessas regiões nós temos importantes eventos regulatórios para o sistema cardíaco. Então isso certamente vai te levar a algumas particularidades, né, desse músculo estriado cardíaco, né? Porque nós temos dois tipos de musculatura, nunca esqueçam disso, ou seja, a musculatura estriada esquelética, que é dependente da sua vontade, e a musculatura estriada cardíaca, na qual certamente ela bate independente da sua vontade. Então, com isso, o que vai acontecer? Você tem um evento de contratilidade aí muito importante, tá bom? E que vai conferir a esse corpo uma independência muito grande em relação a essa estrutura, a esse órgão, essa musculatura. Ela será essencial para que você tenha certamente a manutenção, o envio certamente aí desse tecido conjuntivo tão importante chamado sangue. Então, com isso, esse sangue vai circular pelo corpo inteiro, levando, como de vez em quando eu tenho comentado, a questão dos nutrientes, o oxigênio. Agora é a hora de mostrar os detalhes disso aí, como isso trabalha. Mas tudo isso vai depender muito dessa bomba, a qual a gente vai conversar, que é o músculo cardíaco. Então, esse músculo estriado cardíaco, ele possui as chamadas miofibrilas, ou seja, uma série de proteínas, uma série de eventos que são exatamente o que compõem, eu já vou mostrar a figura para vocês, que compõem essas células cardíacas. Elas vão ser bastante importantes porque vão dar uma independência muito grande a esse tecido. E detalhe, você tem aí uma série de fibras entrelaçadas, ou seja, vou mostrar a vocês que essas células possuem particularidades, tá bom? Que vão conferir a ela importantes propriedades para que você tenha exatamente essa contração. Ela precisa exatamente de uma série de estruturas que vão conferir o quê? Uma questão do movimento, um movimento bastante importante em virtude de quê? Dessa, vamos dizer assim, abertura e fechamento desse coração, né? O que daqui a pouco estou chamando de sístole e de diástole, tá? Então, com isso, a contratilidade dele vai ser muito auxiliada por essas estruturas aí. Mas o que elas têm a ver exatamente com essa contração? Uma coisa que eu já vou falar já, por isso que eu falo que a gente não vai abandonar o sistema nervoso tão cedo, é a própria questão de energia.
você tem o quê? Eventos de impulsos elétricos fazendo com que o coração bata. E isso vai fazer com que ele tenha o quê? As chamadas sístoles, contrações e diástoles, relaxamentos, perdão, só um minuto. Essas contrações e relaxamentos vão ser importantes exatamente para que você tenha aí o quê? Vai ser facilitada muito pela passagem exatamente, o trânsito dessa energia por esse coração. E é claro, falar de energia elétrica, falar exatamente o quê? Desse potencial elétrico, potencial de ação, é falar de íons, e certamente nos leva lá ao sistema nervoso de novo, a questão das bombas de sódio e potássio. Então você vai ter um trânsito muito grande ao longo do músculo cardíaco, certamente, desses eventos aí. Então, você vai ter várias estruturas cooperando para que essas células sejam próximas. Então, essas células vão ser muito coladas umas com as outras. Eu vou mostrar isso para vocês já já aí. E exatamente essa interação entre as células é dada por uma série de eventos de membrana, como, por exemplo, os chamados discos intercalares, ou as chamadas estruturas de junção, tá bom? Então, essas estruturas de junção, discos intercalares, fazem que você tenha exatamente o quê? Fibras entrelaçadas, tem exatamente esses eventos aí bastante importantes para certamente esse evento de movimentação. Outra coisa que é interessante, bastante importante, é a questão dos chamados túbulos T. Os túbulos T, meninos, vão ser eventos muito associados à musculatura esquelética. Vocês, alguns que já tiveram, certamente tem alguns calouros aqui também no nosso curso, vão ter dentro em breve estudo de tegumentar amorfo-funcional, chamada de tegumentar locomotor reprodutor. Então, nessa disciplina, tá, e alguns já viram, outros não, aí depende de curso a curso, vocês vão ver aí a questão de que eventos bastante, digamos assim, importantes para que você tenha o quê? Essa contração do coração. Contração da musculatura, perdoe-me. E essa contração da musculatura é dada exatamente por o quê? Por trânsito de íons. Ah, mas eu achei que só era a questão do sódio e potássio que você estava falando agora. Não. Você tem o sódio e potássio como evento principal, mas você também tem outros aí, como o cálcio. O cálcio é um evento muito importante exatamente para a contração de musculatura, tá bom? Esquelética. E quando você compara a musculatura esquelética com a musculatura estriada, tá bom? Ambos apresentam muita quantidade de cálcio, idem para a musculatura cardíaca. E é claro, o que acontece aí? Esse trânsito, essa ligação do cálcio vai ser essencial para que haja exatamente aí uma movimentação do coração. Então, com isso, meninos, é necessário, tá bom, que você tenha cálcio em abundância no coração. E aí é que vem um detalhe interessante, a própria evento musculatura, tá bom, é o evento exatamente que dos chamados túbulos T. É como se fossem túbulos mesmo. Pense como se tivesse aqueles tubos de condução para água aí na casa de vocês. Você tem uma série de túbulos largos, tá bom, ao longo do músculo cardíaco. Eu vou mostrar isso já para vocês aí. E, é claro, favorecendo exatamente essa passagem de quê? Desse evento cálcio. Então, o íon cálcio ele vai transitar pelo coração, tá? Em grande quantidade. Ah, mas como é que ele chega aí? Vocês vão notar depois, que também vou mostrar isso para vocês, que o cálcio, tá bom? Ele vai simplesmente estar acumulado nesse coração, em grande quantidade. E por que vai estar acumulado em grande quantidade? Porque ele vai estar sendo banhado. Pensa que os músculos, na grande maioria, tem trânsito, tá bom? Pelas células do cálcio, íon cálcio. Mas é como se o coração, eu estou querendo exatamente expressar essa grande quantidade dele, é como se o coração estivesse dentro de um balde. Pensa que o coração está dentro de um balde agora. Enxerga um balde na sua frente e você está vendo o coração. É como se ele estivesse eternamente banhado no cálcio. Então, com isso, exatamente quem vai estar ali, já que ele é um tipo de tecido conjuntivo, ele vai ter uma grande quantidade do chamado líquido extracelular, fora das células. Então, com isso, esse líquido extracelular vai ter uma grande quantidade de cálcio. Então, vai permitir, e aí é que vem o detalhe comparativo entre musculatura esquelética, tá bom? Como eu falei, o tipo de os dois tipos de musculatura estriadas, né? O cardíaco e o esquelético. Mas o cardíaco, simplesmente esses túbulos T, tem 5 vezes o diâmetro que tem o músculo esquelético. Ele é muito grande, a ideia é essa mesmo, para que haja um trânsito constante. Porque, como eu falei para vocês,
O músculo cardíaco, ele só para de bater quando você morre. Ele começa a, quê? A bater quando ele é formado, logo após a segunda semana. O coração começa a ter a sua formação. Dentro em breve, algumas semanas depois, ele já está em batimento no bebê. E é claro, ele só vai ter essa parada somente quando o indivíduo morre, então com isso, com comprometimento certamente funcional do indivíduo. Você vai ter aí, certamente, também uma outra coisa que é bastante interessante, que é a questão do retículo sarcoplasmático. Aí vamos lá, a boa e velha biologia de vocês. Ou quem já fez lá CMC, teve uma recordação disso. O que acontece? Só um minutinho, meninos, por favor. Só um minutinho, meninos. Desculpe, meninos, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você tem exatamente o quê? Uma grande túbulos, tá bom? Grandes, para fazer esse trânsito de cálcio ao longo do tecido cardíaco, tá? Então, é claro, favorecendo essa questão, certamente, aí de, vamos chamar assim, de passagens, tá bom? Desse cálcio, e, consequentemente, conferindo ao coração um movimento bastante, digamos assim, importante e autônomo. O coração, pela sua estrutura, ele simplesmente permite que você tenha o quê? Esse trânsito, aqui você está vendo o quê? O que você está vendo aqui? É chamado de junções comunicantes. E o que essas membranas, tá? Elas permitem que haja trânsito de cálcio de célula a célula. Então, essa passagem de cálcio célula a célula faz com que o quê?
esse cálcio possa vir a transitar, possa vir a passar exatamente por essas células e, consequentemente, fazer com que haja um deslocamento. Então, como eu falei, é uma grande característica, importante característica aí dessa, vamos chamar assim, dessas células cardíacas, é que elas têm essa passagem de cálcio. Então, com isso, as células vão ter um banho constante do cálcio. Esse cálcio vai ser importante para o quê? Devido à contração do próprio músculo cardíaco, tá bom? Então, você vai ter o quê? As células vão sempre estabelecer, independente de você ter o quê? Elas têm a sua unidade. Sua unidade celular, elas sempre vão estar trocando cálcio. Isso vai ser bastante importante para o evento contração do músculo cardíaco. Tá bom? Alguma pergunta, algo que vocês queiram perguntar, meninos aí? Vocês que estão calados, mudos, em silêncio, etc. Hein, Adna, Ana Carolina, Bruna Macedo, Bruna Natália, Camila, Cassandra, Cecília, Fernanda, Gabriela da Cruz, Diane, Gilberto, Isabela, tudo certo? Entenderam tudo? Professor. Sim, estou ouvindo. Pode falar, Lucas. Eu acho que você pegou. Só acho que você pegou um pouquinho pesado nessa prova aí, ué. Como é que é? Não entendi nada. Estamos falando de aula, de coração. Você está falando em prova? Não entendi, Lucas. Porque isso não está de novo. Estou entendendo essa estimativa. Pode falar, estou te ouvindo. É porque ficou martelando na minha cabeça até agora. O que, menino? Mexeu com o coração, pô. Com certeza. Não entendi. Prova. Que prova, menino, que você está falando, menino? Já acabou só a sua primeira. Ah, você está falando da segunda? Prova? Sim. Isso que você está querendo dizer? Bem-vindo à universidade, Lucas. É assim que é a vida. Temos que estudar. Até porque, se a gente for ver as notas, até bom você falar, se você for ver 70% da turma tirou nota acima de 70, então significa que aprenderam bem sistema nervoso. Então não vejo nenhum problema, Lucas. Vou ser bem sincero. Bem honesto. Já que 70% das notas foram acima exatamente de 7, então não há nenhum problema. E é uma prática minha, exatamente como vocês estão online, tem mais tempo para estudar, sempre fazer isso. Ponto. É isso, Lucas. Alguém falou alguma coisa, por favor? Eu falei alguma coisa, Cecília. Pode falar, Cecília. Bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo comigo. Pronto, graças a Deus. Eu queria saber se boa parte dos problemas cardíacos são causados por acúmulo ou por algo relacionado ao cálcio, porque como você começou a falar de cálcio agora e eu tinha na minha cabeça a questão do sódio e potássio, aí eu fiquei pensando assim, será que é mais para o cálcio do que do sódio e do potássio? Não. Pode ser sincero, uma grande parte está muito mais... Eu vou falar de patologias depois, tá? Porque ainda falta muita coisa a gente chegar lá. Mas nós temos eventos aí muito mais associados, por exemplo, com a aterosclerose. A aterosclerose, depois eu vou descrever isso aí para vocês, são as placas de gordura, tá bom? Que se acumulam nos vasos. Então, você tem muitos infartos, exatamente eventos, que depois eu vou... Que a gente ainda precisa falar muita coisa para chegar lá. Mas eu posso estar certo com isso. A gente vai falar muito, Cília, muito mais eventos ligados a maus hábitos. Essa é a grande verdade. Então, esses maus hábitos que acabam causando a própria ansiedade, tensão, etc. Esses eventos acabam comprometendo o coração em si. Tá? Então, tudo isso aí acaba gerando uma série de problemas, tá bom? Muito importantes, muito significativos para essas patologias, né? Vamos dizer que um dos maus do século. Ainda mais você com as questões de ansiedade que você está tendo agora, em função da própria, vamos chamar dessa maneira, seria esse isolamento, né, sanitário que está havendo. Então, esse isolamento sanitário faz com que você tenha um comprometimento desses eventos, então, dessas situações, exatamente, que acabam impactando o coração. E a gente precisa, inclusive, para poder falar disso, eu vou te falar do sistema de regulação. Aí você vai notar que está muito associado com neurotransmissores, associados exatamente com, inclusive com eventos como a adrenalina, que ele acaba sofrendo um banho de vamos dizer assim, do evento adrenalina via suprarrenal. Então, tem outras coisas associadas aí. Ainda está precoce de falar de agora dos problemas. Por isso que eu deixo para falar patologia mais adiante. A gente precisa primeiro constituir. Tá bom? Mas
Cálcio, eu te diria o seguinte, Cecília, está muito mais relacionado para outros músculos. Não te diria que... Agora, tem uma coisa interessante com o cálcio, tá? Para você não ficar no ar, até em função disso aí. O cálcio, ele é utilizado para você poder reanimar o coração. Porque quando o indivíduo ele tem uma parada cardíaca, aí eu posso usar esse cálcio aí. Eu posso exatamente dar injeções de cálcio no coração. Beleza, já estou começando. Oi? Perdão, não entendi. Tá, estou começando a pegar. Não, eu estou começando a pegar já o raciocínio do senhor. Entendeu? Porque o evento cálcio é importante exatamente você poder disparar o coração. É como se fosse fazer o motor que está lá parado, você dá aquele tranco no carro. O cálcio é importante para isso. Você vai entender já já isso aí. Vamos conversar um pouco mais da estrutura. Primeiro eu estou conversando da estrutura. Celular, que a gente vai ver isso aí com mais calma. Tá bom? Mais alguém? Alguma coisa? Além do Lucas assustado com eventos futuros? Eu queria saber. Fala lá. Quem fala, por favor? Eu queria saber com relação... Ana. Fala, Ana. Eu queria saber com relação ao evento... Bom dia, professor. Ao evento de contração da musculatura lisa, por ela ser sem a gente controlar, né? É a mesma... Cardíaca, perdão. É porque eu vamos lá. Não, vamos pensar em útero. Útero e estômago. Vamos nessa. O evento de contração da musculatura cardíaca, ele vai acontecer da mesma forma que acontece na musculatura esquelética? É interessante essa pergunta, exatamente porque você tem os eventos de sarcômero, tá? Deixa eu situar o pessoal aí, vamos lá. Turma, o que a Ana está me perguntando exatamente seria o evento de movimentação que você teria no cálcio, tá? Da fibra muscular esquelética. Eu vou falar até um pouco mais sobre isso, porque a grande diferença que você teria, Ana, em função seria o estímulo. Porque esse estímulo, o movimento dele é um movimento contrátil contínuo, tá? As células são muito coladas uma na outra. Tanto que você, quando observa o coração, estou chegando já lá, você vê uma estrutura que é típica, que a gente chama de sincício. O que é o sincício? O sincício você só vê em duas situações no organismo. Eu vou explicar já já o que ele é. No coração e exatamente na placenta. É quando as células estão próximas, você olha no microscópio, as células estão tão próximas, estão tão coladas uma na outra, tá? Que a célula simplesmente aparece o quê? Parece que é um grande tecido, é o que você olha no microscópio e vê isso, parece um grande tecido pluricelular, tá bom? Unicelular, mas plurinuclear, perdoe-me. Plurinuclear, por causa da proximidade. Você não vê a individualidade das células. Então, como as células estão muito próximas, o que acontece? Parece que você tem uma célula gigante com vários núcleos, mas não é. Você vai ver já já isso aí que eu vou mostrar. Inclusive, vai ser uma parte a tua resposta, Ana, e uma parte exatamente até que você está me perguntando. Esses eventos de trânsito de cálcio exatamente são facilitados pelo que eu estava mostrando aí, que essas junções chamadas de gap são exatamente estruturas que mantêm elas unidas, tá? Então, isso vai ser bastante interessante em virtude disso. Por quê? Vai facilitar, vai favorecer com que exatamente essas células, tá, possam fazer trocas. Essas trocas vão exatamente fazer uma diferenciação, aí vem tua pergunta, da musculatura esquelética. Não que a musculatura esquelética não tenha isso, tá? Mas só que a proximidade das miofibrilas, exatamente a musculatura esquelética, meninos, para quem não estudou, aí vai a turma dos calouros, exatamente elas são o quê? São os eventos que você tem contráteis pelo corpo inteiro. Tudo que você controla é musculatura esquelética. Estamos falando simplesmente de mais de 600 fibras que trabalham unitariamente ou trabalham exatamente em conjunto, tá? Esse movimento, essa ação da fibra muscular esquelética, ela é exatamente dada por isso aí. Mas já os fatores que regem tanto a esquelética como a cardíaca são muito parecidos. Mas só que você vai ver daqui a pouco, e aí também vou pedir para você aguardar, igual a Cecília, você vai ver que os eventos de controle são diferentes. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui com você, falando, daqui a pouco, pá. Se eu controlo isso. O coração, não. Ele tem vários eventos, exatamente, que vou te mostrar, que são eventos químicos, eventos do sistema nervoso central, são eventos do próprio coração, e aí vai ser uma importante diferença que você vai ter entre a musculatura esquelética. Você vai ter exatamente os chamados nódulos sinatriais e atrioventriculares, que vão fazer com que o coração contrai e relaxa, mandando ordens para ele mesmo. Tá? Isso vai ser bastante importante em virtude disso aí. Mas isso aí a gente está vendo daqui a pouco. Tá bom?
Tá só um tempinho. Obrigada. Valeu. Tá bom. Mais alguém? Tudo certo? Bom que vocês estão acordados, graças a Deus. Mas vamos nessa. E daí, professor? Tá fácil demais, tranquilo, porque a gente está aqui caladinho. Então vamos lá. Continuando. Lembrem-se, meninos, que as células, exatamente do musculatura cardíaca, vão estar próximas. Continuando esse mesmo raciocínio. Vou ter exatamente os túneis, tá bom? Então, vendo esses túneis aqui? São exatamente o quê? Junções comunicantes. Elas acabam sendo exatamente, entre aspas, túneis que intercomunicam as células. Então, várias trocas vão ser permitidas aí. E mais interessante, meninos, é que você ainda vai ter a questão do líquido extracelular, tá bom? Que vai estar transitando. Ainda não te falei, mas esse coração está envolto por uma membrana. Uma membrana exatamente que vai o quê? Vai estar ao redor desse coração e vai permitir que haja o quê? As tais trocas. Então, com isso, essas trocas que vão ocorrer constantemente nesse coração, só um minutinho enquanto eu hidrato aqui, vão ser essenciais para que haja movimento do músculo cardíaco. Então, isso vai ser uma importante diferença exatamente para o quê? A tal da musculatura esquelética, até complementando o que, só para os outros alunos se situarem. O que a Ana perguntou é porque a musculatura esquelética ela tem um movimento que depende de cálcio, tá bom? Depende de uma série de eventos, mas só que, vamos dizer assim, o coração, por ter uma contração independente da sua vontade, você exatamente vai ter uma musculatura que vai ter o quê? Um movimento diferenciado. Como eu disse, esse coração só vai parar quando você tiver o quê? Com a morte do indivíduo, comprometimento. E um detalhe que é interessante, né? Que exatamente esse cálcio, em função da grande quantidade dele, é quem garante que esse coração sempre bata. Não importa se de repente eu me alterar aqui, tiver um aumento exatamente de uma alteração emocional, se eu saia correndo, se eu esteja parado, dormindo, sempre o coração vai ter o quê? Uma movimentação constante, contínua, tá? Inclusive, por isso que existem regras, leis para o batimento cardíaco, que é bastante interessante essas regras, inclusive. Bom? Qualquer coisa me para. É daí, meninos, que você vê exatamente... Vamos lá, vamos começar a falar disso aí agora. Dar alguns detalhes aí. Aí vem a primeira pergunta aí, inclusive, de novo, aproveitando o gancho aí que a dona Ana nos deu, exatamente desse movimento. Ah, professor, isso parece com musculatura esquelética? Parece. Exatamente por causa disso aqui. Ó. Actina e miosina. Actina é a famosa fibra fina que você tem lá. Você tem dois tipos de fibra, tá bom? Na musculatura que a gente chama de estriada. Tanto a esquelética como a musculatura cardíaca, tá? Actina e miosina. A lisa também tem? Tem. Mas só que a lisa tem umas particularidades diferenciadas aí. Actina e miosina são exatamente essas fibras, tá? Que nós temos aí dessa musculatura, que são fibras proteicas. Então, são eventos proteicos, tá bom? Nos quais você tem o quê? Contração, fazendo o quê? A movimentação do coração. Então, com isso, o que acontece? A miosina vai ser a chamada fibra grossa, tá? A fibra grossa que você tem no coração vai ser exatamente o quê? Vai favorecer esse movimento. E a actina vai ter exatamente o quê? A chamada fibra fina. Então, você vai ter o quê? O chamado movimento contrátil do coração. Agora, o coração vai ter uma particularidade para diferir da musculatura esquelética. Ele tem um movimento de... É como se... Pensa o seguinte, deixa eu ajudar vocês a ver, e alguns que vão ter ainda tegumentar locomotor reprodutor vão ver isso depois. Pensa naqueles canoístas olímpicos, aquelas pessoas que vão para cima das canoas e conseguem remar. Você terá 5, 6 pessoas remando numa canoa. Pensa num lago. No lago tem lá aquelas 5, 6 pessoas na mesma canoa e remando. Eles vão mexendo exatamente aqueles remos, favorecendo o quê? O movimento do barco. Não é isso? Então, isso vai fazer com que você tenha exatamente o quê? Uma movimentação do quê? Da musculatura, exatamente da canoa. O que vai dar, o que é muito parecido exatamente com o movimento de actina e miosina, tá bom? Do evento esquelético. Quando você vai observar o coração, ele contrai, tá bom? As fibras, elas não estão separadas, tá? E é como se fosse um deslizar desse barco. O esqueleto seria como se fosse um deslizar do barco sobre um lago. Tá ótimo.
O que acontece no coração? As fibras vão estar conectadas. Lembra que eu te falei que elas estão muito próximas, muito juntas? Deixa eu ver se tem uma outra figura aqui. Aqui. Pronto. Isso aqui. Isso aqui exatamente é um tecido cardíaco. Tá bom? E repara uma coisa aqui. Não dá para ver olhando com um pouquinho mais de carinho, mas se você fosse olhar, batesse o olho nisso aqui, você teria exatamente o quê? Parecendo o quê? Uma célula gigante. Tudo isso aqui parece o quê? Uma célula toda gigante. Parece uma célula gigante. E aqui são vários núcleos das células. Mas não. Cada uma, exatamente desses locais, tem uma célula. Ó, uma célula aqui. Ó, uma célula cardíaca aqui. Outra célula cardíaca aqui. Mas elas são muito próximas. Elas são muito... Ah, esses espacinhos em branco. Isso aqui são porque você tem um corte histológico. Você tem um corte histológico, às vezes o que acontece? É uma separação do tecido. Mas repara que as células estão bem coladas uma à outra. E por que isso está bem colado? Exatamente por causa do trânsito dos íons. Então, o trânsito exatamente da energia elétrica, do sódio e potássio e do cálcio, é em função disso aí, dessa proximidade. Isso aqui, quando você olha, tanto o coração, como eu estou falando, como o próprio evento, se você for olhar lá a placenta, onde exatamente você vai ter o quê? Abrigado lá o bebê, né, o feto, no desenvolvimento dele, o que vai ter? Você simplesmente vai ter um evento chamado de sincício. Sincício é quando você observa e vê exatamente o quê? Eventos plurinucleados. Bom, parece exatamente que você tem uma célula gigante com vários núcleos. Então, com isso, o que acontece? Você não teria um problema nenhum em relação a visualizar isso. Mas só qual é a grande questão? Essas células estão isoladas. Então, esse isolamento das células, tá bom? É dado exatamente pelas membranas. Mas todas elas têm membrana, citoplasma e núcleo, professor? Tem. Todas elas têm membrana, citoplasma e núcleo. Mas tem estruturas de junção, estruturas que garantem o que? A proximidade célula a célula, para que haja exatamente o quê? Essa interatividade em relação a isso aí. Tá claro isso que eu estou falando até agora, meninos? Uma coisa ainda que não bateu bem? Então vamos continuar. Para mim tá claro, professor. Valeu, Cecília. Então o que acontece aí? Essa interconexão faz com que elas fiquem entrelaçadas. Por isso que você está falando aqui entreliça, tá bom? E dá o tal do sincício. E aí você vai ter duas importantes estruturas, que já vou mostrar no coração, tá? Só estou comentando aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver isso e muito. Vou enjoar de falar isso no ouvido de vocês. Exatamente, é o chamado sincício. O que é o sincício? O sincício nada mais é do que o quê? Essa junção das células, mas formando os chamados átrios. A parte superior do coração, exatamente, tem as chamadas átrios ou aurículas. Tá? Átrios ou aurículas fazem com que exista a parte superior. Ok? A parte inferior do coração são exatamente o quê? Os ventrículos. Então, primeiro, parte superior. O coração é dividido em 4 cavidades. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Essas 4 cavidades têm o quê? Duas superiores. Essas duas superiores são exatamente chamadas de átrios ou aurículas. E a inferior é chamada de ventrículos. Tá bom? Ambas constituídas por essa estrutura de sincício. O que é o sincício, de novo? É a proximidade que existe entre as células. De tal maneira, parecendo que existe o quê? Um tecido plurinucleado, mas não é. São células individualizadas, tá? Existem exatamente membranas, citoplasma e núcleo. Tudo bonitinho, tá bom? Então, com isso, você vai ter exatamente muito tecido conjuntivo unindo essas células, tá bom? E isso exatamente dando essa característica aqui. Certamente, mas professor, existe vascularização desse tecido? Existe. Para vocês terem uma ideia, apesar do coração exatamente reger, bombear o tal sangue, tá bom? Como eu estou falando para vocês, vocês vão ver isso aí já, a gente vai falar da pequena e grande circulação, tem uma outra particularidade nessa história. Esse coração, tá bom? Em função disso aí, existe uma circulação toda própria dele. Então você vai ter o que aí? Exatamente os chamados eventos, que a gente vai chamar daqui a pouco de artérias e veias cavas. Artérias e veias cavas são exatamente o quê? É a circulação própria do coração. Eu sempre digo que o coração parece uma entidade à parte. Parece que ele é um indivíduo, tá bom? Que tem vida própria. Até porque ele tem o quê? Uma estrutura nervosa que faz com que esse coração contraia, mande impulso nervoso para ele. Eu vou falar disso aí já. E você tem uma circulação que é dele.
além de você ter a pequena e grande circulação que passa por este músculo, você ainda vai ter a circulação que é toda própria dele em função disso aí. Tá bom? Porque a gente ainda vai falar mais coisas disso mais adiante. Continuando. Qualquer coisa me interrompe. Aqui já dá para ver um pouco melhor essa história. Repara, quando você corta exatamente um pedaço do coração, e olha a particularidade. Aqui vamos aproveitar até da última coisa que eu falei. Olha exatamente os vasos, as famosas safenas, tá bom? Exatamente a circulação que é toda própria do coração, tá bom? São vasos sanguíneos específicos do coração. Então, com isso, você tem exatamente as irrigações que são dadas por o quê? Estruturas do próprio coração. Aqui, essas estruturas grandes, em vermelho e azul, exatamente são o quê? São os vasos sanguíneos. As famosas artérias e veias, que daqui a pouco também eu vou citar algumas coisas que vocês vão apagar, vamos dizer assim, algumas noções que vocês têm lá dos cursos de biologia de vocês, para vocês não esquecerem, tá? Então, com isso, você tem aqui, repara o músculo. Olha o que a gente está falando. Peguei um pedaço, cortei, seccionei e estou vendo exatamente agora o tecido. Repara, você tem exatamente o quê? Um tecido mais superficial, tá bom? Onde você tem uma base aqui dele, depois a seguir vem o outro com as vascularizações do próprio coração, tá? Então esse coração vai ter exatamente o quê? Vai ter exatamente o quê? A questão vai ter só um minutinho, meninos. Vai ter exatamente o quê? Uma vascularização própria desse coração, tá bom? Como eu disse a vocês aqui. E, é claro, passando por eles, é óbvio, como o próprio músculo cardíaco é, os vasos sanguíneos que vão seguir para todo o organismo. Agora, olha a questão da estrutura que eu falei para vocês. Ó. Ele tem camadas. Repara como se fosse camadas, mas são muito próximas. Olha o entrelaçar que você tem exatamente dos tecidos. Repara que você tem muita proximidade. Lembre-se, essa proximidade, essa junção, essa possibilidade que você tem exatamente desse tecido, é para quê? Para que você tenha exatamente os eventos de quê, meninos? Da questão dessa junção e, consequentemente, os eventos elétricos, que daqui a pouco nós vamos discutir. Que é a questão do quê? Da bomba de sódio e potássio, que vão dar exatamente os impulsos nervosos necessários para o coração, e o tal do trânsito, para que haja o movimento das fibras musculares, tá bom? Então, com isso, primeiro, a parte mais superficial é o que a gente chama de epicárdio, e a mais interna eu chamo de endocárdio. Primeiro ponto. E o do meio dele, exatamente, é o miocárdio. Esse é que é o famoso que dá a força, é o que dá exatamente a grande quantidade de força que você tem para o músculo cardíaco, exatamente é dado pelo miocárdio aqui. Então você tem a parte mais superficial, a epicárdio, mais interna, endocárdio, e o que é mais, digamos, mediana, vamos chamar dessa maneira, o miocárdio. Tá? Continuando. E aqui vem uma das coisas que está faltando exatamente para vocês entenderem a questão do cálcio. Repara uma coisa que tem aí. Estão vendo essa membrana que está aparecendo aqui? Parece aquele... Vamos pensar no seguinte. Vocês estão lá no açougue, pediram lá... Estão indo para o churrasco de vocês, pediram lá uma picanha, uma alcatra, sei lá, qualquer coisa do gênero. Chegou, pediu, açougueiro, corte aí 1 quilo para mim, bem bonito, e embrulha uma viagem aí para tudo para mim. Bacana. Ele vai passar lá aquele filme, né, ao redor, para você poder transportar sua cabota lá na sacolinha, você transporta. Bacana. Aquele filme está protegendo a carne? Pensa que é a mesma coisa isso aqui, ó. Essa membrana é essencial, é importantíssima para exatamente a contração cardíaca. É o que chamamos de pericárdio, tá bom? Então, o pericárdio, tá? Exatamente, você tem o quê? Uma membrana que envolve o coração. Então, com isso, essa é uma das membranas principais que existe no organismo. Existem outras? Existem. Você vai, daqui a pouco, nós vamos falar, por exemplo, uma do pulmão, do sistema respiratório, da cavidade exatamente torácica, onde eu vou falar exatamente da pleura. A pleura, exatamente, que envolve a cavidade torácica. Você vai ter uma membrana ali. Você vai ter uma outra também, que vai envolver o quê? A cavidade abdominal. Então, vai ser tudo bastante importante para que você tenha o quê? E para que serve essa membrana que existe aí? Essa membrana vai fazer com que você tenha o quê? Opa, pode falar.
Só uma dúvida. A musculatura do coração é o miocárdio, né? É só o miocárdio. Isso. Exatamente, só o miocárdio, tá? É apenas estabelecer um comparativo com o esquelético, porque ambos são musculaturas estriadas. Então, musculaturas estriadas, tá bom? Vão ser de dois tipos no organismo. A esquelética, a que você controla o movimento, é o músculo do seu braço, das suas pernas, da boca, por aí vai. E você vai ter a musculatura estriada cardíaca, tá? Então, a estriada cardíaca, ela vai ser exatamente o quê? A musculatura na qual você simplesmente vai ter o quê? Garantindo, e aí vem a grande função dela, para manter o quê? A quantidade de cálcio. Lembra que eu falei para vocês, só um minutinho, exatamente da questão do... Travou aqui, só um minuto. Peraí, meninos. Peraí, menina, que agora resolveu travar aqui. Pronto, soltou. Então, lembra que eu falei que existe aqui uma membrana não, a quantidade grande de cálcio no meio externo? Essa membrana no pericárdio, por estar aqui ao redor, repara uma coisa aqui no cortezinho quando a gente olha mais próximo. Você vê que existe um espaço entre o pericárdio e aqui o coração, tá? É porque uma coisa, Lucas, quando você o Lucas ou o Juan, não sei qual dos dois é, mas quando você fala exatamente da questão exatamente de quê? Do movimento, você sempre fala miocárdio o tempo todo. É por isso. Mas há essas três camadas, talvez sua dúvida seja essa. A ép, que é mais externa, a mio, que é mais mediana, e o endocárdio, que é mais interna. Mas a gente chama o coração de miocárdio, por esse motivo. Às vezes surge essa dúvida aí com as pessoas. Então, você tem essa membrana... Pode falar. Por essa imagem aí, eu vejo esse avermelhado no meio, que assemelha-se bem a musculatura. Uhum. E uma outra dúvida, esse amarelo aí seria algum tipo de gordura, alguma coisa assim? Não, né? É uma representação, vamos dizer assim. Há um pouco de lipídios, às vezes, pelo próprio tecido, mas não especificamente aí agora. Agora ainda não é. Nosso problema não é esse. O problema depois vai ser quando a gente falar esses lipídios, essas placas de gordura dentro do coração. Dentro dos vasos sanguíneos. Perdão. Dentro dos vasos sanguíneos é outra história. Aí a história pega. Oi? O problema seria dentro dos vasos, né? Isso. Pronto. Exatamente isso. Mas o que é importante você ver nessa figura é o seguinte: é que o pericárdio, tá bom? Vai te ajudar o quê? Para esse coração exatamente fazer o seu movimento. Mas como assim? Pensa, por exemplo, na questão de uma dobradiça. Essa dobradiça exatamente uma estrutura de uma porta, se você não bota lubrificação, que ela começa a ranger, né? Então, a ideia exatamente do líquido extracelular, que está exatamente entre o pericárdio e o músculo cardíaco, é o seguinte: vai fazer com que haja o movimento. Então, esse movimento exatamente do pericárdio, tá? Vai ser muito dado por esse evento exatamente do líquido extracelular. Então, você vai ter líquido extracelular em alguns locais. Aqui, no pericárdio, tá bom? Depois, como eu falei para vocês, eu vou falar da pleura, que vai ser exatamente a membrana que vai envolver o quê? O sistema pulmonar, que depois eu vou te mostrar. E depois você vai ter um outro, que a gente não fala aqui, só fala isso quando vocês forem estudar sistema digestivo, que é o peritônio. O peritônio é a membrana que você tem lá por fora, exatamente na cavidade abdominal, envolvendo exatamente o que? Os órgãos do sistema digestivo. E para que ele vai servir? Exatamente pelo motivo que eu estou te falando. Você não vai ranger, é claro, se você não tiver líquido extracelular, mas vai acontecer uma coisa pior. Se não tivesse esse líquido ao redor, tá bom? Não só por causa do cálcio, mas a própria quantidade de água, de elementos, nutrientes para o próprio tecido, você teria um grande problema, porque as células, com o passar do tempo, pelo atrito, uma na outra, poderiam se romper. Então, com relação a um músculo de batimento, um movimento contínuo, tá bom? Você simplesmente vai ter aí a questão dessa movimentação, tá? E essa movimentação tem que ocorrer para que haja exatamente essa interação. Então, caso contrário, não houvesse esse líquido, você poderia ter uma destruição das células. Então, é bastante importante o líquido extracelular para manter exatamente isso aqui, o quê? Nutrido, hidratado e, é claro, cheio de cálcio, que é um dos principais eventos que você tem aqui. Tá bom?
Isso, e esse raciocínio de lubrificação, tá? Vale também para a pleura, que depois eu vou falar dos pulmões, que vai ser o mesmo raciocínio, e depois, quando vocês estudarem lá o sistema digestivo, é o mesmo raciocínio para as vísceras, os órgãos lá do sistema digestivo, tá? E daí? Bem, aqui de novo, ó, só para vocês visualizarem o que a gente estava falando. Repara. Nós temos aqui, ó, essa proximidade exatamente das células. Isso aqui vai ficar bem evidenciado, bem claro isso para vocês. Por isso que a gente chama isso aqui de miocárdio, porque, como eu falei, pela própria questão da histologia, a gente chama o coração de miocárdio. Mas você tem também ele como uma divisão. O epi, o endo e o mio como sendo exatamente o quê? A estrutura mais interna, porque o miocárdio é o maior deles, por esse motivo. Repare que as células estão exatamente muito próximas uma à outra, tá bom? E detalhe, aqui que eu quero chamar a atenção de uma coisa. Estão vendo essa estrutura aqui que eu estou apontando? Aqui e aqui uma pequena listra, tá bom? Isso aqui lembra uma estrutura exatamente muito comum, né, que você tem lá na estrutura esquelética, que são exatamente devido, tá, à própria contração da musculatura esquelética, comparando com ela, o que a gente vai chamar lá de sarcômero. O sarcômero é a unidade de contração da musculatura esquelética. Aqui, o sistema cardíaco, ele tem uma unidade muito similar, tá? Mas tem um detalhe. Essa proximidade, aqui o núcleo da célula, núcleo, aquilo que eu falei para vocês, essa proximidade vai fazer com que você tenha uma contração, vamos dizer assim, como o músculo se contrai de uma maneira só. Todo músculo, ele se contrai e relaxa, contrai e relaxa. Mas vão ter coisas específicas que daqui a pouco eu vou separar aí, entre os átrios e outros ventrículos. Há uma contração dele todo? Mas tem uma ordem, tem uma forma, tem um jeito disso acontecer, tá? Outra coisa que é importante é essa vascularização. Vascularização na qual você tem o quê? Associada às fibras, o quê? Cardíacas. Então, as fibras cardíacas... Só um minutinho, meninos. Garganta hoje tá que tá. As fibras cardíacas, elas simplesmente estão o quê? Pela sua proximidade, vão permitir que você tenha exatamente o quê? Uma interligação, que depois a gente vai ver também como é que isso funciona, com o sistema nervoso. E é isso que você está vendo aqui. Esses pontos alaranjados vão ser exatamente pontos do que? De vinda de estímulos nervosos para que esse coração possa contrair. Vai ter essas fibras entrelaçadas, aqui, ó, o entrelace delas aqui, uma microfotografia, bastante vascularização. Mas espera aí, professor, deixa eu entender uma coisa. Vamos lá, vamos raciocinar juntos. Por que eu tenho vascularização no coração? É só você lembrar a função dele. O coração não é batimento, o coração não é movimento, não é um movimento que não pode parar nunca em função disso aí. Por quê? Esse coração, perdão, esse coração vai ter uma movimentação na qual ela sempre vai ser o quê? Contínua, constante. Então, essa continuidade, essa constância do movimento cardíaco vai exigir o quê? Energia e oxigenação. Por isso é que você tem uma vascularização que é própria. Os tais vasos, exatamente, que são o quê? As famosas safenas, exatamente a circulação que é própria do coração. Tem uma circulação própria para o coração. Então, com isso, você vai garantir o quê? Essa oxigenação e essa nutrição. E é claro, além disso, a proximidade das células. Por isso que você está vendo, ó, aqueles chamados discos intercalares. Olha eles aqui, ó, parecendo exatamente que isso aqui é uma célula única. Olhando assim, se você fosse olhar rapidamente e não visse aqui esses pontos de ligação, seria uma célula única, mas não é. São várias células unidas uma à outra, que vai justificar exatamente o movimento do músculo cardíaco. Isso tudo vai exatamente me jogar agora para entender o que é a tal da fisiologia de condução elétrica. Isso é bastante importante para você entender o movimento do músculo cardíaco. Aqui é que vem uma importante diferença daquele músculo que eu chamei de esquelético, que eu exatamente tinha o quê? Uma particularidade, porque você o controla. A musculatura esquelética é aquela do braço, sua boca, suas pernas. Essa é que eu estou falando. E o que acontece? Você vai ter esse sistema condutor do coração. E aí, do que eu estou falando, meninos? O coração ele é tão especial que ele tem uma série de estruturas que mandam o quê? Energia para o coração.
É como se ele tivesse uma usina geradora toda própria dele. Esses chamados que vocês estão vendo aqui, nodos. Os nodos, tá, são exatamente junções de células, tá bom? Que vão mandar impulso nervoso para o coração. Aí você para e começa a lembrar de uma coisa que eu falei. Professor, você não estava falando que impulso nervoso, né, exatamente o que passava entre os neurônios, esse neurônio exatamente compunha o sistema nervoso? Eu vou dizer, certinho, é isso mesmo. Mas só que tem um detalhe. O coração, lembra que eu te falei que é como se fosse uma entidade à parte, parece até que ele é um ser à parte do nosso corpo. Ele tem um sistema no qual manda impulsos elétricos para ele mesmo. Então, além do sistema nervoso, a estrutura da ponte do bulbo, que depois a gente vai estudar, tá bom? O cardiorrespiratório, que está ligado a ele, sistema nervoso, você tem um sistema todo próprio desse coração. Então, esses são chamados nodos, que eu vou já falar deles. O chamado sino atrial e o átrio ventricular. Eu vou te explicar daqui a pouco o que é esse sino aqui, tá? Esse sino é um prefixo que indica uma estrutura em anatomia, que eu já vou te falar o que é. Lembra que eu te falei que a parte superior do coração é dividida em 4 cavidades? Vou pedir para vocês gravarem já isso. 4 cavidades em que você tem o quê? 2 superiores, que são os átrios, e 2 inferiores, que são os ventrículos. Os átrios tem exatamente uma delas, nessa parte de junção deles, que tem esse tal de nódo, essas junções de células. São células que vão ser exatamente o quê? Responsáveis por envios de quê? De impulsos elétricos a esse coração. Então, vai ser bastante importante para que você tenha exatamente o quê? Esse envio de impulso elétrico ao próprio coração. E o que acontece aí? Esse coração, simplesmente, vai receber... Peraí que travou aqui de novo. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ir falando aqui enquanto ele destrava aqui. Eles são exatamente o quê? Importantes, tá bom? Estruturas que vão fazer com que haja o quê? Vão enviar, tá bom? Essas estruturas... Peraí, meninos. Travou aqui de novo. Nossa senhora, peraí. Pronto. Então, com isso, esse nódulo sinatrial e atrioventricular, tá bom? Vão ser estruturas compostas do próprio tecido cardíaco que vão enviar esses impulsos em direção ao próprio coração. Como eu falei, é como se fosse uma unidade geradora de impulsos para o coração. Até aí tá tudo bem. Bem, mas só que esse aqui, o sino atrial, vai estar relacionado aos átrios. E o outro, o nódo chamado de atrioventricular, vai ser o quê? Uma junção, tá bom? Exatamente entre a parte superior, os átrios, e os ventrículos. Mas para tudo isso, você precisa distribuir essa energia. Aí vão existir exatamente os chamados feixes. Feixes de o quê? São vias de condução. Pensa que você tem uma central, uma bateria, e você tem fios que percorrem exatamente a estrutura para transmitir o quê? Energia elétrica para alguma coisa. Aqui você também vai ter uma estrutura de distribuição. Então você vai ter os feixes chamados de átrio ventricular e uma rede muito importante conhecida como fibras de Purkinje. Então, pontos geradores, que são nodos, tá bom? E estruturas de distribuição, os chamados feixes. Feixe atrioventricular e as chamadas fibras de Purkinje, que vão distribuir essa energia pelo coração como um todo. Deixa eu só mostrar aqui, aí eu paro para abrir para pergunta para vocês. Vamos lá esclarecer algumas coisas que eu acabei de falar. Primeiro, olha o coração aqui, a sua estrutura, em que você tem 4 cavidades. 2 superiores, que eu chamo de átrios ou aurículas. E 2 inferiores, que eu chamo de ventrículos, tá bom? E aí você vai ter o quê? Os chamados, o quê? Estruturas que são o quê? Os nódulos, ou nós, tá? Nódulos ou nós é a mesma coisa, tá? E um deles, o chamado sino atrial, é localizado exatamente entre o átrio. Mas, professor, você está me devendo uma explicação. Eu vou perguntar o que é. O que é esse sino? Sino, em anatomia, meninos, exatamente uma ponta de convergência. Toda vez que você tiver um órgão, tá, que tem exatamente essa convergência aqui, ó, repara, o coração vem aqui, por aqui, e tem um ponto aqui que ele converge. Esse ponto exatamente de junção você chama de sino. E é exatamente a atrial, porque está entre os
átrios. Isso aqui são os átrios. E átrios nós vamos ter 2. São superiores, mas você tem o lado esquerdo e o lado direito. Bom? Embaixo, mesmo raciocínio. Você vai ter os ventrículos. Você vai falar de cavidade daqui a pouco? Vou falar depois de novo isso. Ventrículos, você tem o lado esquerdo e o lado direito. Vamos lá. Por que eu estou falando que esse aqui é o seu lado esquerdo, meninos? Lembre-se que é o coração anatômico. É como se vocês estão aí, do lado de vocês, olhando o meu coração. Meu lado esquerdo, tá bom? E meu lado você tem o quê? Um átrio, um ventrículo. Meu lado direito vai ter o quê? Um átrio e um ventrículo. Lado direito, lado esquerdo. Bem, então, você está vendo aqui o nódulo ou nó sinoatrial, exatamente nos átrios, e depois você vai ter o chamado nódulo ou nó átrio ventricular. Parou. O que é o nó ou o nódulo átrio ventricular? Como o próprio nome já diz, ó, átrio ventricular. É porque ele tem entre o átrio e o ventrículo. Então, com isso, você vai ter uma unidade geradora, tá bom? São células musculares modificadas, tá? Células de musculatura cardíaca modificadas, que vão exatamente o quê? Mandar esse impulso nervoso, tá bom? Em direção exatamente ao coração. E aí é que vem a parte interessante. Lembra que eu falei que existe o quê? Os chamados o quê? Fibras de distribuição? Você vai ter alguns tipos. Aquelas fibras, uma delas leva também um outro nome. O que a gente chama o feixe, que está exatamente entre o átrio e o ventrículo, eu chamo de feixe de His. Então, o feixe de His, ele vai começar o quê? A distribuição dessa energia por todo o coração. Parou. O coração, como um todo, receberá a mesma quantidade de energia. Ponto. Não me esquece isso, não. Eu vou usar isso mais à frente. Você vai ter os feixes de His e as fibras de Purkinje. Então, fibras de Purkinje e feixes de His irão distribuir o quê? A energia por todo o coração. Provenientes de quê? Nó ou nó sinoatrial. Opa, já estava me passando aqui. Também chamado de marcapasso cardíaco, tá bom? Você pode chamar o nódulo ou nó sinoatrial de marcapasso cardíaco. E eu posso chamar exatamente o nó átrio ventricular, tá bom? Exatamente do evento de quê? Que vai mandar, também vai ajudar a mandar esse impulso nervoso para todo o coração. Até aí, alguma pergunta que queiram fazer? De estrutura anatômica. Ainda falta falar mais coisas. Doenças, o resto, depois eu falo. Da estrutura de anatomia, querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Outra coisa que é importante, já vou aproveitar que o coração aqui está bem bonitinho, dá para falar algumas coisas para vocês, tá? Sempre, tá? Vocês têm uma concepção, tá? Que o coração, tá? Tem as tais vasos do coração. Então eu quero que vocês já gravem uma coisa que daqui a pouco eu estou explicando para vocês. Vocês vão, às vezes, vocês trazem uma informação meio errônea da definição entre artéria e veia, tá? Artéria e veia, às vezes vocês estavam definindo, não vou nem falar ela, qual que vocês têm, mas eu vou te falar logo a certa. E eu quero que você já registre isso na cabeça, tá bom? Que já vai estar gravado. Artéria sempre será todo o vaso que sai do coração. De novo, todo vaso que sairá do coração, eu chamo de artéria. Todo vaso que chegar ao coração, eu chamarei de veia. A história de sangue arterial, sangue venoso, ainda não é a hora, tá? A gente vai chegar lá. Eu vou explicar isso a vocês. Mas uma coisa eu já quero que coloque na cabecinha, já comece a sedimentar, que a gente deve falar até isso depois, na próxima aula. Mas artéria e veia, todo vaso que sai do coração se chama artéria. Todo vaso que chega ao coração se chama veia. Fica com isso na cabeça, você vai entender por que eu vou usar isso. Tá? Isso é bastante importante e vai facilitar, inclusive, os senhores entenderem depois as etapas da grande circulação e pequena circulação. Bom? Então, de novo, por último, antes de eu sair daqui, você tem lá coração, 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. 2 átrios superior ou aurículas, 2 ventrículos a inferior. Existe um lado
esquerdo e um lado direito. Outra definição que já dá para ficar na cabecinha de vocês. Sempre do lado esquerdo do coração, estão vendo que está simbolizado por um vermelho? Marcos, por que está vermelho e por que está azul? Vamos também levar já essa informação para mais adiante. No lado esquerdo do coração, você tem sangue arterial. E sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Só isso que vocês vão aprender. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Não associe história de artéria. Ainda não é a hora e não tem nada a ver. Vocês vão ver já já porque eu estou falando isso. Então, do lado esquerdo do coração, sangue caracterizado, é uma simbologia, tá bom? Vermelha sempre vai ser sangue arterial. E adivinha, ou seja, o sangue rico em oxigênio. E do outro lado, o lado direito, anatômico, você tem o que? O sangue aqui, exatamente essa cor azul, indicando o quê? O sangue venoso. Sangue venoso é o sangue rico em CO2. Tá bom? Ou seja, dióxido de carbono, aquilo que é tóxico, aquilo exatamente que você joga para fora, quando você expira. Tá? Então, CO2 exatamente é o quê? Vai estar associado com sangue venoso. Então, sangue venoso sempre do lado direito e sangue arterial, sangue venoso rico em CO2 lado direito e sangue arterial sempre associado à cor vermelha do lado esquerdo. Quem fala? Era para eu repetir a questão do sangue. Essa que eu acabei de repetir ou quer que eu repita de novo? Não, já repeti. Já. Vou repetir mais alguma. Adivinha? Vou repetir de novo, e adivinha o que eu vou fazer depois de novo? Novamente. Não se preocupa, não. Eu vou falar isso toda hora. Daqui até acabar esse coração, eu vou falar muito ainda nessa questão das cores. Vocês trocam muito isso. E aí a gente vai ficar repetindo isso aí. Vai comigo, tá? Tá aproveitando só o gancho da senhorita. Lado esquerdo, sangue vermelho, a cor vermelha, simbolicamente exatamente pelos livros. Você tem o sangue arterial, rico em oxigênio, e o lado direito, sangue, que é exatamente representado nessa cor azul, é o sangue rico em CO2, dióxido de carbono, tóxico, venenoso. Você tem que jogar, tem que exatamente fazer o quê? A expiração, jogar esse CO2 para fora. Então, essa cor azul representa o que? O sangue venoso, rico em CO2. Tá bom? E daí? Continuando. Aí, você tem exatamente essas tais junções que nós falamos aí para vocês. As chamadas gap, né? Também conhecido no inglês como gap. Gap, às vezes, vocês vão ver por um outro nome em inglês, que a gente chama de hairpins. Hairpins, a tradução é grampos de cabelo, tá bom? Hair de cabelo e pins é de grampos, tá? São chamadas de hairpins ou gap. São exatamente junções de prendem as células uma na outra. É aqueles túnelzinhos aqui, ó. Aqui, ó. Esqueceu aqui, ó? É esse aqui. Você tem exatamente essas estruturas e tem outras estruturas que fazem com que você prenda aqui, peraí, aqui. Exatamente faz com que juntem, junto com os discos intercalares. Então, por isso que elas ficam tão coladas, as células, uma na outra. Desse jeito aqui. E é desse jeito que você vê no microscópio. Tá? E aí? E daí, que isso aí vai fazer com que você tenha o quê? Exatamente essa estruturação das células, tá? Fazendo com que você tenha o quê? Essa passagem, esse fluxo exatamente dessa corrente elétrica aí. Então, isso é essencial, meninos, para que você tenha exatamente o quê? A questão dessa interatividade. Mas que interatividade é o que dessa? De quê? Das células. As células precisam estar próximas. Sem elas, você não vai ter essa proximidade, não vai ter como circule exatamente com eficiência essa corrente elétrica. Então, você precisa que isso exatamente esteja o quê? Próximo uma à outra. Então, isso vai ser essencial para o funcionamento quê? Do coração, tá? Então, o que vai acontecer aí? Sempre que vocês forem corrente elétrica, você já sabe, falei no ouvido de vocês o tempo todo lá, sistema nervoso. Você vai ter aqui a questão da bomba de sódio e potássio. É o mesmo raciocínio para cá. Falou em corrente elétrica, é bomba de sódio e potássio, o coração tem muito isso aí, para ver que haja o quê? Esse movimento. As tais células autorrítmicas que ajudam nisso aí, o tal do nódulo
o chamado sino atrial, que é o marca-passo cardíaco, elas são autoexcitáveis, ou seja, elas conseguem gerar energia para elas mesmas, induzindo elas a esse movimento, essa exatamente condução de energia. Então, vai ser essencial para que haja esse funcionamento aí, tá? Então, com isso, vocês vão ter esse potencial de ação, e entenda o potencial de ação como o quê? Impulso nervoso, tá? Lembra que eu falei que eu chamei potencial de ação também impulso nervoso, condução elétrica? É a mesma coisa, tá bom? É o mesmo raciocínio que você tem com uma célula muscular. Então, eu vou conduzir essa energia para que mantenha o quê? O que a gente chama de ritmicidade cardíaca. Ou seja, ela é uma célula autorrítmica. Ela consegue exatamente o quê? Bater numa frequência padrão. Não importa se acelerar ou se diminuir. Ela sempre vai ter um padrão exatamente de batimento. Tá bom? Então, isso é bastante importante em função disso. De novo, você vai ter essas duas estruturas, tá bom? Que vão ajudar nesse funcionamento elétrico para o quê? As junções, porque mantém as células próximas umas às outras, as chamadas junções gap. E você vai ter exatamente o quê? As células autorrítmicas, ou seja, nódulo sinoatrial e átrio ventricular. Vão te ajudar exatamente a fazer com que haja o quê? Um batimento constante, vai mandar impulsos nervosos de uma forma constante para o coração, mantendo esse batimento, tá? Não se preocupa não com a história de vasos ali. Todo vaso que chega eu chamo de veia. Todo vaso que sai do coração eu chamo de artéria. Lado esquerdo, exatamente, em vermelho, é sangue arterial, rico em oxigênio, e lado direito, sangue venoso, sempre vai ser exatamente rico em CO2. Isso eu vou repetir bastante ainda na frente, tá? Fica tranquilo com isso. Essa condução elétrica faz com que você tenha exatamente um sistema de ritmo muito importante em função disso aí, tá bom? E essa frequência sempre vai ser numa mesma direção, numa mesma condutividade. Sempre vai ser os átrios e os ventrículos sendo contraídos de uma forma ritmada. E isso vai ser muito importante, meninos, porque vai fazer com que você tenha o quê? Também o fluxo sanguíneo constante. Uma coisa que vocês já podem registrar também na cabecinha de vocês é o seguinte: átrios, já não existe o átrios é a parte superior, que eu falei, não foi isso? E você tem o lado esquerdo e direito do coração. Então, você vai ter um átrio esquerdo e direito. Sempre os átrios vão contrair juntos, tá bom? E depois, os ventrículos também contraem juntos. Sempre nessa sequência. Átrios contraem e relaxam juntos. Ventrículos contraem e relaxam juntos. Nunca é um átrio com ventrículo. Nunca é um direito com esquerdo. Porque senão você teria o quê? O que a gente lá na frente vai chamar de arritmia cardíaca. Você perde o ritmo do coração. O coração, se perder o ritmo, ele não consegue bombear, mandar sangue exatamente lá para frente. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma perda exatamente que esse papel de ação desse coração. Então, esse potencial de ação vai ser o quê? Comprometido em função disso aí. Tá bom? Outra coisa. E eu vou terminar exatamente aqui, tá? Eu quero que vocês leiam isso aí, porque semana que vem eu vou dar uma puxada boa com vocês, tá bom? Ele deve até, inclusive, até umas 10h30 por aí. Hoje eu alivio isso aqui, porque eu quero que vocês leiam essa primeira parte para entenderem o que eu estou falando. Tá? Inclusive, o próprio trabalho de vocês já está falando de coração. Então, já para correr em paralelo. Isso aí. Lembre-se que o coração, e aí que vem uma particularidade em relação a ele tem uma coisa que a gente chama de platô. Platô é isso aqui. Deixa eu primeiro mostrar um gráfico. O coração tem um ritmo, tá? Que também, ó, repara, é a mesma coisa daquela passagem, lembra da bomba de sódio de potássio que eu mostrei para vocês lá no sistema nervoso? É a mesma coisa aqui, ó. O coração, ele sobe essa força, equilibra e depois desce isso aí. É o que eu vou chamar de despolarização. Platô é sempre o que a gente chama de equilíbrio, também é uma parte constante. Depois tem uma queda, que a gente chama de repolarização. O que significa isso aí, em termos práticos? Escuta uma coisa aqui, eu batendo minha mão, ó. Isso é o coração. Exatamente esse som que eu estou fazendo, vocês não percebem, mas entre um som e outro, é como se tivesse um espaço. Esse espaço é exatamente o tal do platô.
Então, o platô vai dar uma estabilidade em função disso aí. Por quê? É como se a fibra, vamos pensar o seguinte, ela desse um tempo para respirar e depois descesse de novo. E lá embaixo ela vai, recarrega e sobe novamente. Então, sempre você vai ter o quê? Uma despolarização, um equilíbrio aqui em cima, na parte mais alta, depois cai, equilibra de novo e sobe. Mas isso tudo é muito rápido. E aquela história também, que daqui a pouco a gente vai falar, do 12/8, 120/80, a batida que a gente vai chamar daqui a pouco de sistólica e diastólica, ou seja, sístole, contração, diástole, relaxamento. Eu vou falar tudo isso mais à frente, mas ainda não chegamos lá. Tá? E o que é exatamente esse movimento desse gráfico aqui, que é o quê? O potencial de membrana, tá bom? Que é medido em milivolts, tá bom? Num espaço de tempo, e esse tempo é bem curto, tá? Exatamente onde você despolariza a fibra, eleva, ó, o valor ficando positivo, depois platô, equilíbrio, depois ó, repolariza, você tem uma queda, ó, despenca aqui, exatamente isso. Vamos voltar um pouquinho? Aqui, ó. Isso tudo exatamente é a questão da passagem do cálcio. Aí, Cecília, uma parte da sua resposta está aqui. O cálcio é importante exatamente para o quê? Esse potencial do músculo, para ele ter essa força, ó, do meu bater as minhas palmas. Essas palmas que eu estou batendo aqui, exatamente são o quê? É o movimento do teu coração, ritmado. A gente não percebe, mas em cada uma das minhas palmas, as várias que eu estou fazendo aqui, tem um pequeno espaço, que são milésimos de segundo. Aqui, ó. Exatamente, ó, 0,2, 0,3. Você não percebe, mas isso aqui é exatamente, ó, um espaço suficiente, como se estivesse fazendo uma corrida, parasse um pouco, corresse de novo. Mas só que é tão pequena que exatamente você não percebe a diferença entre um e outro. E você precisa dessa frequência que está aqui. Então, com isso, vai significar o quê? As passagens exatamente, olha quem está aqui, cálcio, exatamente sincronizado com o sódio. Que sódio é esse, professor? Lembra da bomba de sódio e potássio? Exatamente é isso. Por isso que eu estou falando em sódio e cálcio. Porque esses dois íons vão contribuir exatamente para o tal do potencial, de ação, tá bom? Disso aqui, exatamente para que haja o quê? Nossa. Exatamente para que haja o quê? Essa interatividade. Então, com isso, você vai ter, em primeiro lugar, a abertura lenta desses canais de cálcio. Lembra uma coisa? Eu estou até lembrando de uma coisa aqui que eu falei para vocês. Lembra quando eu estava falando da história do segundo mensageiro, quando eu falei da sinapse, e o cálcio participava disso, vinha exatamente um impulso nervoso ao longo do neurônio. Quando chegava na sinapse, lá no dendrito, você tinha entrado no cálcio. Ele entrava com o segundo mensageiro, exatamente para favorecer o quê? Quebra por enzimas. Então, com isso, você vai ter aberturas rápidas dos tais canais de sódio. Então, os canais de sódio vão se abrir mais rapidamente. Então, para quê? Porque você tem exatamente um impulso nervoso vindo. E o lento, exatamente, vai ser dado a quem? Ao cálcio. E aí você vai ter o chamado influxo de cálcio, ou seja, o cálcio vai entrar para dentro do coração. Entrar de onde, professor? Lembra do pericárdio? O pericárdio exatamente não tem um espaço aqui de novo. Vamos voltar lá para vocês verem. Aqui. Vamos dizer que está aqui. Deixa eu mostrar no outro. Pericárdio. Lembra que o pericárdio envolve, a membrana que envolve o coração se chama pericárdio. E entre o cálcio, entre o coração e a membrana, você tem líquido extracelular e está cheio de cálcio. Isso que ele fala aqui exatamente do tal influxo de cálcio, exatamente é isso. É o cálcio entrando o tempo todo. Então você vai ter o quê? Vai ter o quê? A entrada do cálcio, o influxo, depois o fechamento dos canais de sódio. E o fechar e a entrada do cálcio vai durar um tempão. O tempão que vai durar 0,2, 0,3. Você nem percebe. É quase que meu batimento aqui, entre uma palma e outra. Entre essa palma e outra, você teve o quê? Um espaço de tempo. E esse espaço de tempo é representado por isso aqui. Continuando o raciocínio, o que acontece? Você vai ter aí, daqui a pouco, ó, uma inibição da abertura dos canais de potássio. Lembra a história do sódio e do potássio entrando e saindo, quando eu mostrei para vocês lá no neurônio? Exatamente isso que ele está falando. Você tem abertura e fechamento, abertura e fechamento. Fecha para o sódio, abre potássio. Porque exatamente você tem um impulso nervoso.
E, de novo, vai ter exatamente o que com isso? O fenômeno da repolarização. Por isso que ele vai demorar aqui 0,2, 0,3 segundos. Eu não percebo, né? Não percebe. Isso aqui exatamente tem que manter essa velocidade. Para exatamente você ter o quê? A capacidade de bombeamento para o coração. Ou para o corpo. Então, o coração vai bombear para o corpo esse sangue. E aí vem uma outra pergunta na cabeça de vocês. Esse sangue bombeado para o corpo depende apenas do coração? Eu vou te dizer, não. Ele depende de vários fatores. Por isso que eu quero deixar vocês lerem até aqui e para depois a gente chegar e avançar bem semana que vem. Por quê? Vão existir outros fatores muito importantes para que você tenha exatamente esse avanço, vamos chamar assim, desse sangue pelo coração, pelo corpo, perdoe-me. E aí, outra pergunta que também eu vou deixar na cabecinha de vocês. Pensa uma coisa, é fácil raciocinar, por exemplo, o coração está o quê? Na cavidade torácica, né? E esse sangue vai descer por gravidade até seu pé. Mas como é que ele vai chegar? Até lá você até entende como é que ele chega nas células lá do seu dedão, né? Mas como é que ele chega? E aí ó, que vem uma outra parte interessante. Oxigênio e nutriente atinge os mais de 2 bilhões de células do seu corpo de uma forma igual. Ou seja, se eu pensar lá na sua orelha, lá no seu bulbo capilar, lá do seu cabelo, ele recebe a mesma quantidade de oxigênio e de nutriente que recebe seu dedão do pé. Aí você fala, professor, por quê? Isso eu vou te explicar nas outras aulas. Mas isso aí tudo, tá? É para te explicar exatamente que existe o tal do potencial de ação do coração. Ou seja, esse evento de despolarizar, platô e repolarizar, nada mais é do que a contração da célula cardíaca, o tal do miócito. É isso que vão ser as tais contrações, que agora vão começar a ganhar o nome de sístoles, e é exatamente o relaxamento que eu vou chamar de diástole. Então, sístole e diástole é um movimento contínuo. O tempo todo ele está acontecendo. Então, esse movimento vai ser essencial para que haja exatamente o quê? Esses eventos de condutividade. E, é claro, até aproveitando só o ganchinho, já que está aqui, ó, para a gente falar exatamente da anatomia, o coração está voltado exatamente levemente para a esquerda. E eu vou te explicar qual o motivo. Por que ele não fica reto aqui no meio? Opa! No meio aqui do meu peito. Vai ter um motivo. Já vou te explicar daqui a pouco isso. Ele se encontra exatamente na região do mediastino, aqui, ó, por trás do externo, voltado aqui por trás das costelas, né? De voltado levemente para a esquerda, tá bom? E é claro, olha quem está aqui bem branquinho aqui ao redor, exatamente o tal do pericárdio. E depois a gente vai estudar isso quando chegar logo em pulmões, esse outro branco que você tem aqui, a pleura, tá? Em cima aqui, ó, do músculo que a gente chama de diafragma. Eu vou falar disso para vocês dentro em breve. Aproveitando uma coisa que eu falei para vocês, só para vocês não esquecerem, levarem a gente trazer para a próxima aula. Lembre-se que todo vaso, de novo, que sai do coração se chama artéria. É a única definição que eu quero na cabeça de vocês. E aproveita as setas que estão aqui, ó. Vaso que sai do coração se chama artéria. Vaso que chega ao coração se chama veia. Lado direito, que é o anatômico. Vocês estão vendo meu coração. Pensa que vocês estão vendo meu coração. Lado direito do coração tem sangue venoso. O que é sangue venoso? Exatamente é o sangue rico em CO2. Dióxido de carbono, tóxico. Você precisa jogar isso para fora para a respiração. E lado esquerdo do coração, cor vermelha. Você tem exatamente o quê? A questão do sangue rico em oxigênio. Sangue arterial, tá? Então, sangue arterial, na sua cabeça, vai ficar a seguinte definição. Sangue rico em oxigênio está do lado esquerdo do coração. Até aí, anatomicamente falando, não vem falar de doença, não vem falar de nada disso, que eu não vou responder nada disso agora. Eu quero saber anatomia e histologia. Tá claro o que eu falei ou tem uma coisa que tá aí ainda em branco na cabeça de vocês? Para mim tá claro. A gente sempre vai lembrar de alguma patologia, não tem jeito. Isso é por esse motivo que eu já falo isso. Ainda não é hora de conversar sobre o coração, sobre patologias.
Lembre-se que a gente vai conversar sobre isso sempre no final. Estuda o coração em homeostase, em equilíbrio, tá bom? Primeiro vamos estudar em equilíbrio, depois a gente entender a patologia. Você que fica a pergunta no ar, mas segura isso aí, não se preocupa não. A gente vai atingir onde vocês querem, onde o anseio de vocês está batendo. Professor, deixa eu só te perguntar uma coisa, não precisa responder agora, não. O senhor vai falar de forma mais assim detalhada sobre essa questão da despolarização e repolarização? Eu dou detalhes disso, eu falo um pouquinho mais na frente, tá? Mas aí eu vou comentar exatamente para a gente falar de, vamos lá, exatamente condução elétrica. Eu volto a falar assim um pouco, porque eu preciso, antes disso, Cecília, falar da questão dos estímulos. Certo. Então, tem estímulos aí. Tem estímulo hormonal, estímulo do sistema nervoso, estímulo... Pra você ter uma ideia, o coração tem uma forte associação com os rins. E vocês vão entender por quê. A gente pensa sempre, o coração é muito importante, não sei o quê, por causa do batimento, por causa da artéria O. Tá, tudo bem. Mas isso tudo só bate, só movimenta por causa exatamente do sistema renal. Tudo bem. Eu quero saber mais pela questão hormonal, mas eu vou esperar. Obrigada. Exatamente aí que eu vou atingir. A gente vai chegar aí. Não se preocupa, não. Tem uma série de hormônios diferentes que vocês vão ouvir falar. A gente vai falar de vasopressina, que vai te levar depois a gente conversar sobre losartana, potássica. Eu vou falar de um monte de coisa ainda. Tem muita coisa lá na frente. Por enquanto, concentra nessa histologia. Isso eu quero que vocês saibam. De trás para frente para trás. Porque eu vou precisar disso aí. Lembre-se, aproveitando de novo. Aí uma das meninas estava preocupada já com a história. Aqui, ó. Cor vermelha, sempre do lado esquerdo, ó, representando sangue rico em oxigênio. Cor azul, sempre representando sangue rico em CO2, dióxido de carbono. Não me esquece isso. Vou até aproveitar já a cola aqui, ó. Parte superior, átrios. Átrios ou auriculas, tá bom? Parte inferior são os ventrículos. Professor, não tem mais válvulas aí? Tem, mas eu vou falar semana que vem. Pra não confundir a cabeça de vocês, não. Então, lembre-se que o coração é uma estrutura de 4 cavidades. Por isso, cavitário. Lado esquerdo, lado direito. Anatômico. Vocês estão olhando meu coração. Vocês estão aí olhando meu coração. Tá bom? Então, lado direito, você vai ter... aproveita logo aqui. Você tem exatamente, ó, átrio direito, ventrículo direito. Átrio direito, ventrículo direito. Depois, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E tá bom por aí. Mais alguma coisa? De anatomia, de histologia. Fala. Anda. Sobre essa questão da veia e artéria. Porque é tão difícil, não? Os casos de, por exemplo, a pessoa tomar uma injeção e atingir a veia, nunca atinge a artéria é bem mais interna, como é que é? Você vai ver isso depois. É posicionamento. É um mero posicionamento. Depende, porque você tem injeções endovenosa. Depende de qual vaso a gente queira certamente ministrar a medicação. Mas tudo é questão de posicionamento, é anatomia mesmo. Isso aí porque você tem tecido, você tem, às vezes, pessoas que têm maior camada adiposa, exatamente, às vezes é mais difícil em função disso. Às vezes a própria questão fisiológica faz com que esses vasos retraiam. Tem outras histórias aí. Mas lá na frente também... Eu vejo muitos casos de pessoas que tomaram injeção e atingiu a veia. E, tipo, nunca vi caso assim, atingiu a artéria. Entendeu? Por isso que eu perguntei. É posicionamento anatômico, depende aonde. Tudo é essa questão. Como eu falo, a mera questão disso. Mas existe... Mas nesse caso, se atingisse a artéria, não teria, digamos... Artérias são vasos calibrosos, são muito profundos. E, às vezes, você tem exatamente alguns locais, e aí que vem a jugular, a questão exatamente da femoral, você tem, às vezes, uma pequena, vamos dizer assim, projeção, vamos chamar dessa maneira. É por esse motivo. Você vai ver isso aí dentro em breve. Tá bom? Mais alguma coisa? Valeu. Porque senão a gente começa a misturar informações. E essas informações, as primeiras do coração, são essenciais, são básicas, são importantes, porque eu vou falar. Porque semana que vem eu vou botar o pé no acelerador. E aí a gente vai dar uma avançada boa. Lembrem-se, meninos, que o nosso tempo está avançando. Nós estamos aí
25 de outubro, nós temos agora, simplesmente, com esse danado, esse feriado aí, mais 3 aulas. Tá? Não estou esquecendo de vocês então estou de olho nessa história, desse tempo aí. Inclusive, porque depois, eu quero ver depois fazer um evento com vocês aí. Mas para fazer esse evento, eu preciso primeiro adiantar essa parte básica para poder fechar o programa. Porque o meu problema todo, para variar, foram esses feriados, semana não sei do que, um monte de coisa aí, no final das contas, queimou o nosso tempo. Então aí eu vou ter que semana que vem dar uma apertada. Então se organizem, já estou avisando a vocês, para a gente ficar até um pouquinho mais tarde semana que vem. Então, se não estão, eu ficar até umas 11 horas, alguma coisa do gênero. Dou até 5 minutos para vocês respirarem. Mas eu vou precisar de tempo semana que vem, para a gente poder ficar bem firme essa história da circulação cardiorrespiratória, e depois eu falar aí de respiração. Tem uma folguinha aí para ficar exatamente poder dispersar isso. Então, se organizem, já estou deixando gravado, para os senhores ficarem até mais tarde aí comigo, na próxima semana. Tá bom, meninos? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa escrita para mim? Não? Tudo certo? Tudo calmo? Graças a Deus. Então, garotos, vamos... Tratem de fazer as atividades. Não esqueçam de fazer lá minhas atividades. Olha o tempo, tá bom? Não percam o tempo. Lembre-se que semana que vem... Vamos lá. Pois é. Tá aí, já quase aí, já batendo na porta de vocês, né? Então, já sabem que... que semana que vem, menino? Já é quinta-feira agora. Aí, ó, para ontem. É dia 28, professor. 28, exatamente. Uma coisa boa, já para ontem. Então, meninos, um bom motivo de hoje vocês sentarem, estudarem coração e fazer minha atividade. Muito obrigado, Cecília, exatamente. É para ontem, é para semana que vem, não. É para anteontem. Quinta-feira. Ou seja, improrrogável, já sabe, né? Então, hoje é segunda, é terça, quarta, quinta. Ou seja, 72 horas para vocês mandarem bronca, fazer essa atividade e mandar para mim. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Adna, Ana Carolina, Camila Andrade, Cecília, Christian, Fernanda, Gabriela Pereira, Gabriela da Cruz, Giane, Humberto, Isabela. Bons estudos. Semana que vem nos encontramos por aqui, com fé em Deus, e vamos dar uma acelerada nesse coração. Eu que te agradeço, Juan. Tchau, professor. Muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, professor. Bons estudos. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau para você. Boa semana.